No canal, no vídeo de agora, a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. O São Paulo que enfrenta o Vasco na volta da data FIFA com o retorno de Ferreirinha. E, cara, o Alisson que quebrou o tornozelo e bagaçou, tá voltando. Sim, de forma surpreendente, já tá treinando com os companheiros e estará de volta na reta final do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, buscando isso. Se inscreve, dá essa força pra mim aí. A gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai falar muito de São Paulo, de Alisson, de Zubeldia, de tudo. Crédito direito Raiz, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tá bom. Tem alguma justificativa. Para inglês ver? É. Sei de onde vem isso. Muito bem. O Paulo... Fala. Só para encerrar. A lisura, a segurança jurídica do campeonato. Tá gravado. Boa, tá gravado. Olha, vocês sabem que no programa de televisão, o apresentador ele fica na frente de uma câmera que tem um texto ali. Para ele ler, que é o que tá na minha frente, que eu tô espantado. Eu tô surpreso com o que vem por aí. Com o Zubeldia, São Paulo estourou o teto proposto por fundo nas últimas 3 temporadas. Você entendeu? Qual é a história? Se o teto tivesse valendo... Se o fundo tivesse valendo, né? O São Paulo, não o Zubeldia, tem nada a ver com o Zubeldia. Se o fundo tivesse valendo nas últimas 3 temporadas, Mas é que eu tô São Paulo falando. teria estourado o teto. Mas é o que eu tô falando. Você tá falando como? Hoje? Não, é o que eu tô falando desde o começo. Por isso que o alerta para 25 O que eu estou falando Arnaldo você tá ficando assustado. Eu tô falando aqui a semana inteira. O São Paulo terá um time no início de 2025 mais fraco do que nos últimos anos. Ele não irá investir. É exatamente isso. É isso mesmo que aconteceu. E teve um momento que poderia ter se adequado, foi o momento do truco do Rogério Ceni do Muricy lá atrás, em que aí o São Paulo investiu mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e tem estourado, sim, Mas isso que o foi, limite do fundo. Isso que foi o tema da conversa lá do Casares com o Zubeldia ontem. Não foi, nada disso. Não, sobre... Nada disso. Então, eu imaginei que fosse, né? Nada de 2025, o teto de grana, ano que vem, não. Foi uma situação desses 9 jogos restantes, conversar sobre o que aconteceu até agora e ressaltar a importância do São Paulo estar na Libertadores no ano que vem, mesmo que seja na fase pré-Libertadores. Não foi falado, até por conta, segundo a apuração do Zubeldia, sobre o ano que vem, que ele ainda tem contrato, mas não foi falado sobre a mudança do São Paulo para o ano que vem. O Casares não entrou nesse e em vez de ir para o Rio de Janeiro, ele estava lá no jogo treino dos reservas contra o São Bernardo. Hoje de manhã foi 3-0 para o São Paulo. Gols de quem? Eric, Galopo e William Gomes. E isso significa que o time não mudou, então. Jogo treino dos reservas. Então, por isso mesmo. Se o William Gomes entra entre os reservas, ele não... Depende, né? Tem tempo, dos caras com menos rodagem. Vai depois o cara pra rodar, calma. Não, assustou demais. Calma, assustou. Bom, então teve essa reunião aí, né? Pacto para vaga no G4. Vocês acham que institucionalmente São Paulo, clube, direção, comissão técnica e torcida, vocês percebem amparo para o fundo? Porque o fundo, é bom lembrar, ele está no mercado, ele ainda não foi. O dinheiro ainda não entrou. Então, ele foi... o São Paulo aprovou dentro das suas bases, né? Já que antes era o Casares, que tinha empréstimos no nome dele, né? Então, isso ainda não está rodando, porque precisa entrar o dinheiro. Entrou o dinheiro, liquida os juros mais altos, 40 milhões do Bradesco mais 240 milhões do fundo, são 280. Você se livra da dívida mais alta de curto prazo, começa a ter um respiro. Só que não está valendo ainda. O São Paulo tem uma autorização como instituição para buscar isso. Okay? A pergunta que eu faço é: comissão técnica, sócios, conselheiros, torcida e mídia também estão preparados para enfrentar um momento como esse? Por isso que eu estou falando toda vez aqui que uma coisa é a proposta, a ideia, a necessidade de apertar os cintos,
sim, existe, acho, uma boa adesão a isso, não só pela votação do Conselho, entre a torcida, eu acho que entre os principais diretores do São Paulo, evidentemente são do mesmo grupo, porém, quando acabar o ano e você começar, porque não é que o fundo não está rolando ainda, mesmo ainda em confecção, isso significa que não haverá investimento forte no início do ano, porque justamente o fundo está se constituindo. Até o fundo se constituir, não haverá grande investimento. Ponto. Qual que é o futuro imediato do São Paulo para 2025? Pé no freio. Já foi agora, é mais ainda. É isso que eu estou falando. Então, quando o São Paulo for para 2025 começar o Corinthians a contratar não sei quem, não sei com que dinheiro, o Botafogo começar a contratar não sei quem, o Palmeiras não sei quem e o Flamengo não sei quem, isso vai ser colocado, de fato, à prova. Né? Porque se já existe alguma insatisfação entre alguns São Paulinos pelo fato do time ter sido eliminado pelo Botafogo nos pênaltis na Libertadores, pelo fato do time não ter mais opções, um punch para jogar contra o Botafogo, essa vai ser a realidade de 2025. Tem o lado das organizadas? Sobre isso? As organizadas já se falaram alguma coisa? Tem, eu acho que eles são... Eu vi um vídeo do Baby esses dias falando do Zubeldia e tal. Mas isso foi antes da eleição. O Baby ainda está... o presidente da Independente ainda está meio zonzo, porque ele não foi eleito também vereador, né? Tem impactos, não é só o Marcos Braz que não foi, né? Mas sim, a organização tem se colocado, ela entende isso como... Aí tá. O discurso daqui a um tempo nós estaremos... brigando com os principais, como é a ideia, né? A ideia geral. Existe uma aprovação em relação a isso, no momento, sim. E acho que quem menos está nessa história até agora é a comissão técnica. Por isso que eu imaginei que o Casares fosse, olha, nossa situação, Zubeldia, você que tem contrato até o final do ano que vem, era uma quando você chegou, será outra daqui para frente. Piorou. Em termos financeiros piorou. Você está nessa com a gente? Não teve isso. Não teve isso. Ainda não teve isso. Agora, vamos que o São Paulo termine em quinto, sexto, vai lá para a pré-Libertadores. Isso não encaminha a permanência? No Zubeldia? Se o time ficar em oitavo lugar, sim, claro. Acho que aí esquece, a temporada é outra e tal. Primeiro que uma discussão que não deveria estar rolando. Eu também venho falando isso há tempo. O cara tem contrato até 2025 final. Né? Mas, sim, na prática é isso. Se o time se classifica para a Libertadores, não existiria motivo algum para a troca do técnico, mesmo que tenha lá divergências X, Y, sobre como é que joga o time, modelo de jogo, etc. E tal. Se não se classificar para a Libertadores, o cenário é diferente. Inclusive também para o elenco, para a manutenção da grande maioria do elenco. Ô Massa, tem uma informação para você aqui, ó. No tempo do Império, as autoridades brasileiras, fingindo que cediam às pressões da Inglaterra, tomaram providências de mentirinha para combater o tráfico de escravos africanos. Exatamente. Um combate que nunca houve, que era encenado apenas para inglês ver. Entendi. Essa é a história, entendeu? Obrigado, querido. O Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão. A Inglaterra não só tinha abolido a escravidão, como fazia muita pressão para que acabasse. E o Brasil foi empurrando essa história aí. Então, para inglês ver, entendeu? Excelente. Boa explicação. Uma pequena atualização do que está rolando no Rio. Nosso companheiro Rafael Zarco, que é do Globo Esporte, pôs duas coisas aqui que são bem inusitadas, né? Diz que o Corinthians ficou sabendo lá que a CBF não vai se manifestar. Não tem o lado da CBF no julgamento, ela não vai dar o lado dela. É brincadeira, né? E a outra é que o procurador do STJD defende a mudança da CBF e cita o artigo 217 da Constituição. E lembra que houve consulta aos clubes. Por isso que entende que a CBF não foi arbitrária. Então, assim, eles falaram não. Mas só o fato de ter ouvido já não é arbitrário, mesmo ouvindo não. Então, por isso que a lei, ela depende... Pega algum outro ditado aí. A lei depende muito da interpretação da lei, né? Eu te consultei, você falou não, mas eu não estou sendo arbitrário, porque já que eu te consultei, mesmo você falando não, eu te consultei, tá bom?
Entendi. Então é isso. Entendi. Só para fechar sobre o São Paulo, a gente vai falar do Palmeiras já já. O time vai ser o mesmo tal. Não. Não, sim, não vai ter grandes contratações no ano que vem. Ah, certo. Achei que era pro jogo do Vasco. Pro ano que vem. Ano que vem, salvo alguma coisa fora do normal, terá a volta do Alisson, que está até treinando já, né? O Alisson pode até aparecer nesse ano. Ele teve uma recuperação fora do padrão. Não contava o São Paulo para... Ele começou a bater na bola na semana passada, não sentiu nenhuma restrição, foi aumentando, e agora está batendo na bola, está treinando com os demais. Então pode até voltar antes do... Acaba de sair aqui. Por unanimidade, o STJD acata a manifestação da Procuradoria e o voto do relator e mantém as datas alteradas para a CBF. Informação do Rafael Zarco. Então acaba de sair lá do STJD. Vasco e Atlético jogam dia 19, Corinthians e Flamengo jogam dia 20. Os argumentos dos auditores são de que não houve prejuízo aos clubes que entraram com as medidas. Então está mantido que a CBF alterou, ela canetou a pedido do Flamengo. E é isso, para o problema de Corinthians e Vasco, está confirmada a Copa do Brasil só no final de semana e vai rolar então Campeonato Brasileiro após a data FIFA, dia 16 e 17, ficando a Copa do Brasil exatamente pro final de semana mesmo. Então, Flamengo e Galo ganham a parada contra Corinthians e Vasco, que não queriam a alteração, enfim. Então tá aí, Rafael Zarco, companheiro nosso, tá lá no STJD, acaba de sair. Tô trazendo atualização ainda dentro do programa. Então tá, não muda nada, quer dizer, mudou e permanece a mudança. O Flamengo conseguiu, o Flamengo e o Galo, né? Tiveram uma vitória, vamos dizer, jurídica nesse pleito aí. Mas você tava, só para terminar, você estava falando do Alisson isso até voltando. influencia também no São Paulo, né? Que tem o jogo mantido com o Vasco para quarta-feira, abertura da rodada do Brasileiro em Campinas, né? Isso. Se a decisão do STJD fosse favorável a Corinthians e Vasco, isso mudaria, né? A tabela do Brasileiro. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. O que você acha aí do retorno de Alisson? Acha que ele tá fazendo muita falta, fez muita falta nesses jogos de Libertadores, Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Brasileiro? Cara, se ele voltar a jogar o nível que ele tava jogando e atuando quando ele se lesionou, São Paulo tem... E é isso que eu falo aqui em alguns vídeos, né? O São Paulo pro ano que vem não precisa de muitos reforços. O São Paulo precisa de reforços pontuais na lateral e um 10. Alguém que organize meio de campo. Só. Assim, o time do São Paulo é um time bem equilibrado. Você tem bons atacantes, você tem bons zagueiros, as deficiências laterais, você tem bons volantes, né? Você só não tem um meia de criação, um meia de ligação, um meia que organize meio de campo. E laterais a nível de ser laterais de São Paulo. Você tem o Igor Vinícius, você tem hoje o Rafinha titular, que é o Rafinha. O Igor Vinícius, que até consegue fazer essa função aí, mas também não é um gênio da bola. Você tem o Wellington, que não acerta um cruzamento. O Patrick, que ainda tá se provando, né? Ainda tá amadurecendo, moleque jovem. E agora com a chegada do Jamal Lewis, que pra mim o Jamal, ele tem condições de ser titular do São Paulo. O pouco que ele jogou contra o Cuiabá de titular, pô, ele e o Lucas eram os únicos jogadores que tentavam algo diferente. Ele dava uma pedalada, puxava pro meio, às vezes levava pro fundo e conseguia cruzar, coisa que o Wellington nem consegue. O Wellington não consegue colocar a bola na área. Toda vez que ele vai cruzar, ele acerta em alguém ou ele cruza nas mãos do goleiro. O Jamal, ele pelo menos consegue botar essa bola na área para dar um perereco lá, né? Então, a volta do Alisson é importantíssima. A gente tem que lembrar que Alisson e Pablo Maia formavam... Acho que com certeza a dupla de volantes mais confiáveis do futebol brasileiro. O Pablo Maia, um monstro, fisicamente um monstro, marca muito bem, sabia dar bote, sabia utilizar o corpo, tinha deficiência na saída de bola, que ficava com aquele maldito toque para trás, dominava e tocava para trás. Mas o Alisson completava ele, porque o Alisson era muito dinâmico, também marcava, apesar de não ter um porte físico do Pablo Maia, o Alisson também marcava, era
muito ágil, muito móvel, estava em todos os lugares e tinha esse passe mais refinado, conseguia dar esse passe para frente, não tinha medo da saída de bola, e às vezes ele até conduzia a bola, né? Porque assim, quando você não tem grandes volantes que têm a capacidade de dar esse passe para frente, o Alisson compensava isso e ele até estava evoluindo desse quesito que no começo da era Alisson ele também só tocava para trás e para o lado. O Alisson, antes da lesão, ele já estava forçando mais passes, já estava dando passes, já estava dando assistências diferentes, entendeu? Passes decisivos, passes para frente. Mas ele também, uma das principais funções dele é que ele conseguia quebrar essa linha conduzindo a bola. Ele pegava, girava e arrancava. Conduzia a bola, levava a bola conduzindo ela. Isso era importante, porque ele conseguia dar criatividade para os times de São Paulo. Ele conseguia fazer o time de São Paulo sair jogando. Então, o Alisson, cara, ele é muito importante. E aí a gente vai ter que ver como que vai ficar essa dupla de volante. Porque para mim, sinceramente, o Luiz Gustavo não tá dando conta do batidão. O Luiz Gustavo já tá com uma certa idade, para mim ele já sentiu a temporada, e eu até falei isso em alguns vídeos. O Luiz Gustavo, para jogos que o São Paulo vai ter a posse de bola, ele vai bem, porque ele tem o passe, ele tem esse passe para frente, ele tem o lançamento, ele tem a inversão de bola, mas em jogos de trocação, que o São Paulo ataca, o São Paulo defende, o São Paulo ataca, o São Paulo defende, em jogos muito físicos, aí eu já acho que ele perde um pouco. Porque ele não dá conta de acompanhar. O bote dele é um pouco mais lento. Assim, até o porte físico, apesar dele ser alto, às vezes os caras dão uma esbarrada nele, dão uma tropeçada. E no jogo, a gente viu isso no jogo contra o Botafogo. Cara, ele dominou a bola escapou, ele tropeçou na própria perna. Assim, os jogadores vinham e passavam por ele como passava qualquer um, pra minha mãe. E aí tinha sempre a cobertura. Então, assim, em jogos que o São Paulo tem a bola, o Luiz Gustavo ele é importante pra saída de bola, pra construção. Em jogos que é trocação, aí eu já acho que outro jogador seria essencial. Então, ano que vem, esse ano a gente já tem a volta do Alisson, e ano que vem a gente tem a Alisson e Pablo Maia, e a gente tem bons volantes. Esse Santiago Longo é um bom volante, o Marcos Antônio é um bom volante, o Bobadilla avançou muito, cresceu muito no São Paulo. Se a gente comparar o que o Bobadilla joga hoje com o que o Bobadilla jogava quando ele chegou no São Paulo nos primeiros jogos, pô, ele evoluiu muito, cresceu muito, confiança, né? O jogador vai pegando confiança. Então, nós temos bons volantes. E para mim, vocês sabem, eu já falei aqui, para mim o São Paulo poderia jogar até com 3 volantes para formar um sistema que acomodasse Lucas, Luciano e Caleri. Você joga com 3 volantes ali, agora com o retorno do Alisson, você pode colocar o Santiago Longo de primeiro volante, Alisson e Bobadilla, ou Alisson e Nestor, por exemplo, ou Alisson e Marcos Antônio. Você joga com um volantão e 2 volantes mais móveis, mais, sabe, mais móveis mesmo, que consigam atacar e defender, que consigam cobrir o Lucas. Você coloca o Lucas de 10 com 3 volantes atrás dele, Luciano e Caleri, o Luciano dentro da área, fazendo companhia ao Caleri. Pô, isso é bom. Não precisa ser todos os jogos, não precisa ser em 100% da temporada, porque vai ter jogos que é melhor, por exemplo, jogos com o time adversário com 3 zagueiros, é melhor você jogar com 2 pontas, né? Você coloca o Ferreirinha de um lado e o Wellington Rato do outro, traz o Lucas por dentro. E deixa só o Caleri lá na frente, para você dar amplitude para esse time do São Paulo. Hoje, o time do São Paulo tem muito mais condições de dar variações táticas para o Zubeldia do que na época do Dorival. O Dorival ele era limitado a jogar de uma forma só. O Zubeldia não. O Zubeldia ele já tem mais formas de jogar e ele agora tem que mostrar que é capaz de fazer esse time virar. Para mim, com esse time que o Zubeldia está colocando em campo, Luiz Gustavo e Bobadilla, o Luciano pelo meio, que é uma piada, o Lucas de um lado, o Wellington Rato do outro e o Caleri, pra mim, esse time chegou no teto. Se ele quiser fazer esse time evoluir mais, ele vai ter que mudar, ele vai ter que reinventar o time do São Paulo. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, quero muito saber, eu leio todos os comentários, dou curtida em todos os comentários, então comente aí, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!